A paz do Senhor, meus irmãos. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui na nossa última aula da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical. E você pode estar estranhando 100% o cenário de qual nós estamos. Nós estamos em período de férias. Estou eu aqui com a minha família. Estou aqui com a família do Zenilto. Aqui nós temos a família Quirino. Estamos aqui, irmãos, poder gravar a nossa última aula. E a nossa última aula, ela vai falar justamente do que nós estamos vivendo hoje. Eu estou aqui nos meus bastidores, o diácono Marcos, o esposo da Nilda, né, a família gigante. O Marcos foi um presente que Deus nos deu aqui na DI Inamar e foi consagrado no mês de novembro. E eu montando o cenário, e ele quis ficar aqui para ouvir a aula no ao vivo, né? No caso, na hora que está gravando, antes de ir ao ar. Ele está aí. Esse barulho que você está escutando, eu não vou editá-lo, eu quero fazer questão que vocês ouçam as crianças brincando na piscina, os adultos acompanhando na piscina, algumas irmãs fazendo o nosso almoço, outros irmãos estão aqui do lado conversando, que os irmãos de Mauá conversando com o Vitor, e é isso que eu quero que vocês vejam. Por quê? Hoje a última lição, ela vai falar sobre o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Como é que está a sua saúde emocional? Como é que está você com um tempo com Deus? Eu estava falando com o nosso diácono Marcos que, infelizmente, muitos pastores pregam o Salmo 23, mas não vive ele, não descansa em Deus, não tem tempo para descansar com a sua família, com os seus amigos. Estivemos aqui 4 dias como hoje, podemos ir na cidade, ver a decoração de Natal, podemos fazer um amigo secreto, nos alegrar entre amigos, podemos, irmãos, viver, fomos tentar pescar, eu e o Marco. Ele pode até rir, porque nós fomos tentar pescar, irmãos. E pegamos muita coisa, experiência, e saber que Deus nos fez pescadores de homem, Marco, e não de peixe. Mas ficou experiência de amizade. Fogueira, aqui do meu lado esquerdo, você não consegue ver, mas aqui tem um lugar que a gente pode acender fogueira. Assamos batata doce para a gente poder ficar à noite, dormindo tarde, mas também sem se preocupar em que hora vamos acordar. Hoje de manhã já fez café com Deus Pai. Gravei 2 lives aqui com Café com Deus Pai, com a irmã Neuci, com a irmã Nair. E eu estou te contando isso porque, infelizmente, muitos pastores estão doentes, porque não tem tempo para ter tempo com a sua família, com seus amigos, com seus entes queridos. Aí depois que eles se vão, a gente pergunta, saudade, por que eu não brinquei, por que eu não viajei, por que eu não curti? Porque você não quis, porque você não deu prioridade à sua família. A lição hoje eu não irei ler como é de costume, eu irei apenas passar por todos os tópicos para que você entenda que tem tempo, o que falta é prioridade para as nossas famílias. Eu estou com meu filho em casa, ele não pode vir por conta de trabalho, mas ligamos, o ano passado ele estava conosco. E é isso que eu quero que vocês entendam. Pastores, professores, alunos, vocês precisam de um tempo para vocês. Um tempo de descanso. Porque o texto de Gênesis, ele me diz que Deus descansou. E eu não entendia como que um Deus que tem todo o poder, que é o poder, descansa. Até eu entender em uma ministração, não me lembro de quem, mas o pregador ele dizia: o descansar de Deus não é descansar de cansado. O descansar de Deus é descansar de contemplar. Quantos nós trabalhamos para comprar uma casa, uma bela de uma casa, e a gente não tem tempo de descansar nesta casa e admirar o que a saúde que Deus nos deu está nos proporcionando. Então o desafio dessa última aula desse trimestre é fazer você descansar no Senhor. Mas não é descansar, ir ali e voltar, é se acalmar nele. Nós vamos abordar 3 assuntos aqui muito importantes. E os assuntos é sobre a síndrome de burnout, a depressão e a ansiedade. Pastores hiperestressados, pastores com depressão e pastores com ansiedade, porque não tem tempo para desfrutar disso aqui, da natureza, do que nós estamos ouvindo, passarinhos cantando, estamos compartilhando com os amigos a alegria de estar unidos, reunidos em Cristo.
Essa lição será aplicada dia 31 de dezembro de 2023. Será a última lição do quarto trimestre de 2023. O verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Como é que está a sua saúde emocional? Se você perguntar para alguém, como é que você acha que está a minha saúde emocional? Será que você vai ouvir a verdade? Ou você tem medo de perguntar como está a sua saúde emocional? O texto de João, a terceira epístola de João, capítulo 2, vai dizer: Amados, desejo que te vá bem em todas, olha só, as coisas e que tenha saúde. Oh, irmão, assim como convém a tua alma. João está escrevendo para os seus seguidores lá na igreja e está dizendo: Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Está escutando os passarinhos cantando? Como é que você vai ter saúde se você não descansa? Se você não para renovar as suas forças? E a Bíblia está dizendo, João está dizendo: descanse, saúde, assim como convém a tua alma. A tua alma pode descansar em Deus, mas o teu físico, quem tem que dar descanso para ela é você. Deus não vai descansar o seu corpo, Deus não vai parar você para descansar. Ele quer que você entenda que você pode descansar nele. É você que tem que parar para descansar. É o que diz a terceira epístola de João, capítulo número 2. A nossa verdade aplicada diz: cabe ao cristão observar os princípios bíblicos para o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Como que eu, professor, posso dar o melhor da vida para você, aluno, se eu não descanso, se eu não renovo as minhas energias? Como que eu vou dizer que os alunos estão cansados se os professores estão cansados? Eu tenho que descansar. Filipenses é o nosso texto de referência. Filipenses de número 4, do verso 6 ao 9, nos diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica em ação de graça. Eu falava com o diácono Marcos aqui que pastores até oram, cumprem até Mateus 6,6, fecham suas portas e oram ao Senhor que está em secreto, mas no automático. O Senhor abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, ciclo de oração, varões, os obreiros, mas eles não contam as suas dores, os seus medos, os seus traumas, as suas angústias, as suas incertezas. Eles não contam. E Deus está dizendo: até quando você vai fingir que está bem e não conta para mim as suas necessidades? Você apenas faz orações automáticas em vez de orar o que você está precisando. Filipenses capítulo 4, verso 6. O 7 ele continua: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha para esse cenário. Deus criou para mim e para você, e nós não desfrutamos daquilo que Ele criou. Tudo, e se há algum louvor, pensa nisso. Olha para isso aqui, irmãos. Olha ao teu redor, se tem tempo para você sair de férias. 4, 3, 2, não, 1 é pouco para você desfrutar da grandiosidade que Deus fez. Filipenses capítulo 4, verso 8. O verso 9 nos diz: O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim, isto fazei, e o Deus de paz te console. E o Deus de paz será convosco. Tem muita gente que não desfruta da paz de Deus porque não vive os princípios de Deus. Eu te convido para 2024, você viver a
paz que só Deus pode te conceder. Nosso hino, né? Os nossos louvores da harpa cristã, 61, 200, 225. O motivo de oração diz assim: ore pela atenção à saúde física, mental e emocional de todos os cristãos. Então eu quero orar com você para que você tenha saúde física, mental e emocional. Curve sua cabeça daí que eu oro daqui. Soberano e eterno Deus, diante desse cenário da natureza que tu criaste com tuas mãos, com o teu poder, com o teu agir, com o teu mover, hoje nós pedimos a ti saúde, Senhor, espiritual, emocional, Senhor, e saúde física. Mas para que eu tenha saúde física, eu tenho que entender que eu tenho que descansar. Jesus, diante daquele mar, onde as ondas estavam batendo no barco, ele estava a dormir. Dormir se chama descanso e Jesus descansou. Se Jesus descansou e precisou por várias vezes se retirar diante da multidão, ir ao monte para ficar sós contigo, para renovar suas forças, Senhor, dá força para o Marco que está aqui me ouvindo, para que ele venha renovar suas forças e que em 2024 ele venha exercer o seu diaconato com excelência, para que ele chegue ao presbitério, do presbitério ao pastorado. Senhor, vem cuidar da minha saúde, que estou hoje renovando as minhas forças em descansar em Ti, com os meus amigos, com os meus familiares. Ajuda-nos, Senhor, a falar para pastores que eles precisam de férias, que eles precisam de folgas, que eles precisam descansar em Ti, para que eles tenham um emocional equilibrado, um espiritual na Tua presença e que eles venham ter a sua saúde física para poder Te louvar e Te engrandecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Continuando a nossa lição, eu vou ler a introdução e apenas os pontos, porque hoje será reduzido. Eu não quero me atentar à lição. Eu quero que você entenda que você precisa de um descanso. A nossa introdução nos diz assim: no mundo de hoje, com suas complexidade e desafios, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com autocuidado e suporte emocional. Eita glória! Dá para falar em língua estranha, né? Agora pergunta, professores, por que a gente não dá aula no domingo à noite sobre isso aqui? Falar que pastores estão com crise de burnout, pastores estão com crises de ansiedades, pastores estão com depressão. Sabe por quê? Porque até nós, professores, temos vergonha de dizer que estamos extremamente cansados e precisamos de férias, porque aprendemos uma mentira. O nosso descanso é no céu. Então, se nós não descansarmos na terra, no céu não teremos descanso, porque estaremos descumprindo o mandamento. Se Deus deu 7 dias para 6 dias para você trabalhar e 1 para você descansar, Ele está dizendo, se você não obedece o descanso da terra, você não tem como entrar no céu, porque você é um desobediente. Eita glória! É desse jeito. Não dá nem para perguntar se dá para dizer amém. Bora! Ponto número 1. O discípulo de Cristo e a síndrome burnout. Você sabe o que é síndrome de burnout? Eu estava vendo uma moça, apresentadora de um dos jornais, aí nos telejornais, sobre o tempo. E a sua carga horária estava extrapolando, fazendo previsão do tempo de manhã, de tarde, de noite. E chegou uma hora que ela estava ao vivo, dando a previsão do tempo, e quando chegou no estado dela, ela esqueceu qual era a capital do seu estado. E ela não sabia mais o que falar, e ela deu um branco, e o apresentador perguntando, Curitiba, fala sobre Curitiba, e ela, Curitiba, eu vi hoje de manhã, ela dizendo, o excesso de trabalho lhe causou um branco, uma crise de burnout. E pastores, em pleno púlpito, extremamente cansados. Simplesmente por quê? Porque lhe falta parar para descansar. Ô Souza, pede para a Rose uma garrafa de água para mim, tá lá, por favor?
Isso aqui é o Marcelo Souza. Eu não quero cortar nada hoje. Quero deixar sim para você entender. Eu estou dando aula, mas descansando. Então, irmãos, quando ele fala sobre essa crise de burnout, eu achei muito bonito que o pastor Alex, ele diz bem assim, irmão Marco, que a crise de burnout não está, a palavra é nova, não está na Bíblia, que é o queimar desnecessariamente, mas ele diz que vários homens tiveram esta crise dentro do seu ministério, dentro da história bíblica, homens que tiveram a sua vida simplesmente com estresse extremo que precisou de ajuda. Ele vai falar aqui de Moisés, que Jetro orienta ele para dividir aquela carga. Vai falar de Elias, que depois de um grande desafio no Monte Carmelo, ele simplesmente foge e chega a desejar a morte. Homens que tiveram as suas tarefas sobre si carregada demais e necessitava de descanso, porque ele acha, Marco, que dividir é perder o espaço. Se eu deixar alguém fazer, vai tomar o meu lugar. Vai tomar, se a igreja for sua. Se o rebanho for seu, aí você toma cuidado, que você pode perder. Agora, se a igreja é de Cristo, se o povo é de Cristo, você não irá perder, porque Deus te colocou para que você venha cuidar bem dos seus, bem da igreja que pertence a Ele. Então cuide e cuide. Obrigado, meu amor. Então tá aí. Deixa eu tomar a minha água. Como nós estamos aqui gravando, tá ali o Benezão. É o Benê. E como eu disse, não vou cortar nada, porque eu quero que vocês entendam, professores, que vocês precisam descansar. Para que vocês dêem uma aula excelente, é necessário descansar. O ponto 1.1, síndrome de burnout, né? Ele fala, é o que eu estava dizendo, aqui nós temos o livro de Êxodo, que vai nos falar, Êxodo 18, 13 a 17, quando Jetro fala para Moisés que ele deveria dividir a sua carga. Aqui nós temos o livro de Jó. Jó orava toda noite. E interessante que você não vê Jó orando por ele. Vê ele orando pelos filhos. E cadê ele orando por ele? Senhor, protege minha saúde, protege os meus dilemas, protege a mim. Só orando pelos filhos. Jó não tinha tempo para orar por ele. Quando Jó pensa em orar pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro, mas antes os amigos de Jó questionaram. Será que você não está orando demais? Sabe uma frase que nós que somos líderes aprendemos muito? É as pessoas dizendo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não, eu lhe ajudo em oração. Vamos unir a sua fé com a minha fé para que a gente possa orar um pelos outros. Eu não posso substituir a sua oração. Eu posso ajudar você na sua oração. Livro de Reis, que eu mencionei, livro de Reis, capítulo 19. Depois de um desafio exaustante, Elias precisou de socorro. E o que ele pediu a Deus foi para que o matasse, porque ele não era digno de viver. Mas o que ele queria era, na verdade, descansar. Eita! Era o que ele queria, era descansar. Causa do burnout. O que é causa do burnout? Aqui ele coloca que simplesmente a causa do burnout é o excesso de trabalho. Pastores presidentes, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, o sangue que foi derramado no Calvário, menos com os pastores locais. Vocês querem que os pastores locais estejam nas reuniões de ministério, reunião de obreiro, reunião para as mulheres, reunião para os homens, reunião de isso, reunião daquilo. Como que esses homens vão cuidar da igreja do Senhor se vocês estão colocando uma carga pesadíssima sobre os pastores locais? Os pastores locais já têm os membros para cuidarem, já tem reforma de igreja, já tem ciclo de oração, mocidade, criança, adolescente. A sua família fica onde? Se vocês, pastores presidentes, estão sobrecarregando esses pastores, como que eles vão cuidar do rebanho de Cristo se vocês estão sobrecarregando ele com tarefas aqui da terra? Até quando vocês vão querer colocar sobre eles uma carga que nem vocês podem carregar e querem que eles carreguem? Essas são as causas
da crise de burnout. O 3.1 vai falar ajuda no esgotamento físico e emocional. Pastores que ferem a igreja e perguntam por que esse pastor fere a igreja? Porque ele está ferido. Marcos, só fere quem está ferido. Há muito tempo gerou até um congresso aí, curados para curar. Só prega cura quem está curado. Quem está ferido vai falar de ferir, porque quem está ferido não consegue ver outra coisa a não ser a sua dor. E sem falar que tem pastores que estão tão feridos que ele quer curar a sua ferida com o excesso de trabalho dentro da igreja. Não é o excesso de trabalho que cura suas feridas. Quem cura suas feridas é você descansar em Deus. Você não quer ter uma crise de burnout? Por exemplo, aquele moço cantou agora, morreu no púlpito. Sabe por quê? Excesso de trabalho. Essa história que trabalho não mata, mata. Mata sim, trabalho, excesso de trabalho mata, e eu provo porque a Bíblia me diz que eu posso trabalhar 6 dias, mas eu tenho que descansar, Você trabalha 1 ano, ganha férias de 30 dias, sabe o que você faz? Você vende as suas férias, porque você precisa de um pouco mais de dinheiro, e você esquece de viver com a sua família momentos que eles jamais esquecerão. Eu falava isso na escola dominical de domingo passado, nós estamos falando sobre isso, legado ou herança? Herança se acaba, legado permanece. A memória que eu estou criando hoje na minha esposa, o Marco no seu filho, a Rose com a Esté ali, o que ela está criando de memória nos seus filhos, dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum vai roubar este momento, esse prazer de poder estar, porque é legado. Legado cria-se memória e jamais se apagará. Essa é a crise de burnout, excesso de trabalho. Bora falar sobre o discípulo de Cristo e a depressão. Depressão é do demônio, não. Depressão está em você quando você não entende que você precisa viver o hoje, lembrando do passado apenas como retro. Eu gosto dessa ilustração, Marcos. Quem é maior, o para-brisa ou o retrovisor? Quem é maior? É uma pergunta simples. Maior é o retrovisor. O para-brisa é enorme, é o grande. É por que o grande? Porque é para onde eu tenho que olhar. O passado não posso me esquecer, mas ele não pode me prender. O passado não pode me prender. Só que tem gente que parece que anda de ré, olhando para o para-brisa, como se, olhando para o retrovisor como se fosse o seu alvo. O seu alvo não é o retrovisor ficou para trás. O seu alvo é o que está na sua frente. Por isso que Paulo é bem enfático quando ele diz, deixando eu as coisas que para trás ficaram, olhando para o alvo que é Cristo, para frente. Então, se você quer sair da depressão, viva o passado dizendo, outrora fizemos, mas hoje precisamos fazer de novo, porque o passado não move o meu hoje. Quem move o meu hoje é eu estar descansado, é eu estar com plena saúde e trabalhar para ele agora, mas com medida. Como ele diz aqui, a depressão, eu disse para vocês que eu perguntei no chat para um psicólogo que ele me explicasse sobre esses 3 fenômenos: burnout, depressão e ansiedade. Burnout, o atual, exaustivamente. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Mas vou explicar. Pastores com depressões. Pastores que cometem suicídio porque está com depressão. Agora eu acho incrível como que um pastor vai cuidar de alguém na sua igreja com depressão, sendo que ele tem picos. Ah, como era bom no tempo da minha avó. Ah, como era bom no tempo dos meus pais. Então faça do tempo do seu avô, do tempo dos seus pais, hoje. Ah, porque antigamente, não, faça você hoje. Olhe e pergunte para Deus como trazer o passado para o presente. E se você não conseguir, é um sinal. Olha aqui para mim, irmãos. É um sinal que você não pode ficar lembrando ele. Se o teu passado não pode fazer parte do teu presente, é para que você não possa lembrar dele mais. É para dizer assim, ficou lá, já foi. Vamos criar o presente. Eita glória! Vamos lá? E o que é depressão? É uma elevação, aliás, é uma cavidade. Depressão é alguém estar no bem e vem e desce.
Por quê? Porque pega-se aquilo que já foi, em vez de lembrar que o dia mais importante, eu gosto de dizer, irmão Marco, que o dia mais importante da minha vida não foi quando eu aceitei Jesus. O dia mais importante da minha vida não vai ser quando eu for ao céu. O dia mais importante da minha vida é hoje, porque eu não posso voltar ao dia que eu aceitei Jesus. E eu não posso ir ao dia que Jesus voltará. Mas hoje eu posso glorificar Ele com a minha vida. Oh, glória! 2.1. Os sinais da depressão. Mudança repentina de humor. Olha lá, insônia, dificuldade para dormir. Irmãos, quantos pastores que você olha para ele no púlpito e ele está assim, ó. Dormindo no púlpito. Sinal que o teu pastor, ele está com sintomas de entrar em uma depressão. Você, professor, se você está dando aula e está toda hora, é sinal que o teu corpo está dizendo, descansa. Cuidado para não entrar na depressão. É fácil. E depressão não é demoníaco, não. Depressão é excesso de mente no passado que não pode trazer para o presente. Isso aqui é depressão. 2.2. Causa da depressão. A depressão constante para atender às demandas da vida. Falta de tempo para cuidar de si. É isso aí. E você vê, o sol está bem aqui, eu estou tentando para ler a revista e eu estou nem aí. Porque, irmãos, se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Como eu vou viver com o meu Rosil, que está namorando a Esté e vai casar com a Esté, e eu vou fazer o casamento do Rosil e da Esté, e eu vou ter os meus netos, se eu não tiver bem de saúde? Excesso de trabalho, preocupação demais, depressão. Compartilhando angústia. Irmãos, eu quero me atentar um pouco a isso aqui. Você sabe por que existe... Vamos pegar da escala assim, ó. Vamos colocar como se fosse uma hierarquia. Cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, pastores setoriais, pastores presidentes. Sabe por que eles entram em depressão? Estávamos falando isso, eu não lembro aonde, Marcos, ontem, e que hora que foi, que eu não posso, se eu contar assim, lembrei, se a gente contar bem assim, olha, me ajuda em oração porque eu caí, eu peguei o que não devia, eu vi o que não deveria ver, eu fui aonde não deveria ir. Em vez de nós recebermos ajuda, o que nós recebemos é crítica. Vamos denunciar, vamos arrancar, vamos tirar, em vez de dizer assim, irmãos, vamos orar. Vem comigo. Pastores extremamente cansados, mas não pode dizer não. Professores que não podem, vamos trazer para os professores? Professores que não podem dizer não ao seu superintendente, porque senão é cortado da próxima escala do próximo trimestre. Superintendente, professores também cansam. Eu cheguei para o meu superintendente, o Flávio, e disse, Farão, me tira da escala, porque eu não consigo estar aqui todo domingo, porque do lado da minha casa tem uma tabacaria e eles acabam 5 horas da manhã, eu não consigo dormir do sábado para o domingo. Sabe o que ele disse para mim? Meu amigo, venha dar aula somente no dia que você estiver escalado, porque no dia que você não vir, eu sei que você foi descansar. Descanse e venha dar aula. Sabe o que se chama isso? É saber que nós cansamos. Professores, peçam folga se você puder. Diz o superintendente, me deixa descansar. Como que um professor vai ministrar bem uma aula de escola dominical se ele está cansado? Eu sei que o superintendente vai me odiar, vai dizer, não, está errado, e agora, o que é que eu faço? Descanse, diga para o seu pastor, eu preciso me cuidar. Essa é a realidade. A gente não tem com quem contar, ou a gente conta ou a gente fica com medo. Vão contar de mim, vão falar de mim, vão dizer o que de mim? Vão dizer que você é ser humano, vão dizer que você é feito de barro, pó, cinza, vão dizer que você é apenas um lírio que seca e pode ser jogado fora. Por isso que você tem que fazer, sabe o quê? Se preservar. Peça folga nessa escala.
escala maluca, que o camarada dá aula de manhã, de tarde, de noite, que ele não tem paz. Peça folga. Descanse para você ter tempo de preparar uma boa aula. É melhor um professor dando aula de 15 dias, uma boa aula, do que ele dar aula todo domingo e dar uma aula, perdão da palavra, meia boca. Eita Jesus, então conte para o seu superintendente que você precisa descansar. Essa é a verdade, para que você não venha entrar em depressão. Pastor Julinho. E deixa aí, ponto número 3. O discípulo de Cristo e a ansiedade. É uma ansiedade para a gente ver a igreja crescer. Uma ansiedade para a gente ver a escola dominical crescer. E eu não entendo isso, porque quem dá o crescimento não é as habilidades da diaconia do Marcos, não é as habilidades do professor Tony. Quem dá o crescimento não é as habilidades dos pastores. Quem dá, Senhor, o crescimento é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz no livro de Atos que a palavra de Deus era pregada e diz que era acrescentado segundo a vontade do Espírito. Então não tem nada que você faça, não é a quantidade que você faz, não é como você faz. Quem faz crescer a escola dominical, quem faz crescer a igreja é o Espírito Santo. É Ele que dá o crescimento, não é você que vai fazer a igreja de Cristo crescer. Você vai trabalhar, mas não esqueça, você pode ficar cansado e não ver o crescimento que você acha que vai fazer. Não é você não é o Espírito Santo, porque ansiedade é excesso de futuro. E quando eu falo de excesso de futuro, eu vejo homens ansiosos demais e não cumpre o princípio bíblico da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, pode ser o meu irmão Everton. É o presbítero Everton aí, passeando com sua família. Estamos aqui gravando a aula e hoje não corto nada. Todo mundo vai ficar aparecendo. É bom descansar, Everton? É bom demais. É bom renovar as forças? Com certeza, mano. Como é que você vai trabalhar se você não está descansado? Como é que você vai estar no reino se o reino não tem um homem disposto a trabalhar porque está cansado? É desse jeito. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, como que Deus vai cuidar de mim se eu não lanço sobre ele a minha ansiedade? Se eu não lanço sobre ele as minhas dores? Se eu não tenho tempo para lançar sobre Deus o que eu preciso? Como que Deus vai cuidar de mim? Ele está dizendo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas tem gente, irmão, tomando ansiedade, achando que são autossuficientes. Você não é autossuficiente. Você precisa lançar sobre ele e descansar nele para que ele possa cuidar de você. 3.1, sintomas da ansiedade. Como que a gente veio a ver esses sintomas dessa ansiedade que nos aflige? A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo, a uma forma de proteção biológica contra as ameaças. Quando você vê, irmãos, pessoas tremendo, pessoas se batendo, pessoas que ficam preocupadas, nervosas, não conseguem, cria síndrome do pânico, é o seu corpo em autodefesa dizendo, você precisa descansar. Você precisa parar de se preocupar com aquilo que você não pode resolver. Eu não lembro se foi o Luciano Subirá ou se foi o Silas Malafaia, mas numa conversa entre eles, numa entrevista, ele falando que 99% das vezes que a gente ficamos preocupados com o futuro, Everton, ele não acontece. Nos preocupamos tanto com o futuro. Ah, pode ser assim, o meu chefe vai falar isso, o meu pastor vai falar aquilo, o meu patrão vai fazer aquilo outro. E aí na hora não fala. Nos preocupamos tanto com a coisa que não aconteceu, gastamos nossa energia e 90% das vezes ele dizendo não acontece. Nicodemos também fala? Pastor, o Augusto Nicodemos. 70% das nossas preocupações não se concretizam. A gente se angustia à toa. É boa, vou repetir se você não ouviu, 70% das nossas preocupações não se concretizam, nos gastamos à toa, nos angustiamos à toa. Olha aí,
É isso que a gente está falando, irmão. Então, quando você perceber que você está ficando preocupado demais, de um exagero, não é preocupação para as coisas dar certo, é um exagero nessa preocupação, você pode estar se caminhando para uma ansiedade. 3.2, causas da ansiedade. Preocupação excessiva com o futuro, além de sobrecarregar com atividades ainda que são simples. É o que eu vejo. A gente, infelizmente, eu tenho que deixar registrado isso aqui. Não vou poder falar o nome por ética, mas quem conhece sabe. Tivemos um pastor que ele teve que ser tirado da nossa igreja porque ele não queria sair. Ele não queria descansar. Ele não queria renovar as suas forças. Ele prega Isaías que diz que renovarão as suas forças. Sabe quem renova, irmão? É quem para. Deus não renova ninguém correndo. Deus não renova ninguém que está apressado. Para Deus renovar alguém, alguém tem que parar para ser renovado por Ele. E ele foi parado, porque por ele mesmo ele não queria parar. Ele achou que quanto mais trabalhasse, melhor seria. Mas quando eu tenho uma pessoa que não para, ele não se renova. Púlpito para pastor não é lugar para renovar. Púlpito é lugar de trazer a presença e a renovação de Deus. Mas eu tenho que entender que eu tenho que parar. Como que eu vou levar os meus... Eu falava isso esta manhã no devocional, que existe horas que eu tenho que levar as ovelhas para o pasto verdejante. Mas vai chegar a hora que eu tenho que pegar o pasto e levar até as ovelhas. Mas como se eu estiver extremamente cansado, atarefado, fadigado? E o pior, irmãos, se uma ovelha morrer, o pastor consegue cuidar das 99. Mas se o pastor morrer, quem vai cuidar das 99? O pastor cuida, Everton, de 99 ovelhas. Mas se ele morrer, quem vai cuidar das 99? Então o pastor tem que estar bem de saúde. O pastor tem que entender que ele tem que estar bem de saúde. Eu não vivi muito essa época de cuidar de animal da roça, mas existe uma parte que o gado vai para o pasto. Mas existe uma hora que o gado vai ter que comer na manjedoura. Então existe parte que eu tenho que mandar a ovelha lá, mas existe parte que eu tenho que cuidar dela aqui. E o que eu falo é que pastores não estão se cuidando, estão apenas indo, se cansando. E eles precisam entender que vai chegar a hora que eles precisam ser também alimentados. Pastores precisam ser cuidados. Um texto que a minha Rose colocou e eu queria compartilhar, ela colocou assim: pastor também precisa de pastor. Se eu não me engano, é o Hernandes Dias Lopes. Ele tem um curso, pastor pastoreando pastor. Pastor precisa ser pastoreado. Então você, professor, precisa descansar para poder dar aula. Você, superintendente, precisa descansar para coordenar a sua escola dominical. Ponto 3.3, práticas de autocuidado. A pergunta é: a gente se barbeia? A gente pensa em fazer um regime? A gente pensa em cortar o cabelo? Mas, e literalmente o físico, pensamos nós em cuidar? Esse físico que nos coloca, nos deixa de pé? Nós pensamos em cuidar disso aqui para que a gente possa cuidar do que Deus tem para nós? Então cuide. Eu quero encerrar a nossa escola dominical de hoje, nesse último ponto, falando que precisamos fazer. Sabe, a gente fala para as mulheres do câncer de mama fazer a autoexame. A gente pede, para que as nossas irmãs venham cuidar. E nós homens, será que nós conseguimos olhar para o ministério e dizer: eu preciso ter o autocuidado comigo mesmo? Eu tenho um amigo, e eu posso falar o nome dele, o Julinho, pastor Júlio, e a Rosângela dirigiam uma igreja que não pagava aluguel, uma igreja estruturada, mas eles estavam... Saúde! Mas eles estavam cansados. Ele chegou para o nosso pastor presidente e disse: eu preciso descansar. E aí foi descansar, descobriu que tem
pedra na vesícula e vai ter que operar. E vai operar agora em fevereiro, porque parou, Marcos, parou, Everton, para descansar e fazer os exames necessários e viu que tem pedra na vesícula e vai precisar operar. Mas na correria sentia uma dor e dizia, não tenho tempo para cuidar de mim, deixa eu cuidar da igreja. Não tinha tempo, Everton, para cuidar, deixa eu ir ali. Aí foi somente ele sair da igreja, pedir para descansar e não. Mudar a frase. Foi só pedir para descansar que ele viu que precisava de cuidar do seu exterior que ele não vê. Então precisamos, irmãos, parar e descansar. Pai do Senhor, mãe aí. A senhora está bem? Pronto. Estamos gravando e nada vai ser cortado, tudo aqui. Foi bom descansar? Conheceu a Neilza? Comeu o bolo de tapioca? Não tem bolo de tapioca. De nós agora. Mas por que não tem? Eu estou quase trazendo ela para aparecer aqui para a gente pedir bolo de tapioca. Ela fique registrado aqui no canal. Ela queria que eu fosse lá nas vaquinhas tirar leite para a gente fazer bolo de tapioca. Tapioca nem o bolo de arroz. Fica registrado. 2 reclamações dessas férias, sem bolo de tapioca e sem bolo de arroz. Como que vamos descansar? Estamos ao vivo. Como que vamos descansar desse jeito? Sem bolo de tapioca e sem arroz? E sem bolo de arroz? E ainda falaram que eu tenho que ir embora amanhã. Você tem mais um dia. Tem mais um dia. Meu filho apareceu? Não estou vendo ninguém aí, mano, aí. Mas o seu filho está aqui porque está procurando por outra coisa. Não sou eu melhor do que 7 filhos? Como disse Eucana para Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, é isso que eu estou falando. Tia Tami também está por ali, ó. Pai, você está fazendo história de mim, Tia Tami. Vai ficar gravado. Irmãos, eu quis fazer essa gravação assim e deixar ela assim, porque eu sei que muitos de vocês não têm tempo para descansar com sua família. E se você não tem tempo para descansar para sua família, você não vai ter tempo para cuidar do povo de Deus. O título é bem claro da nossa escola dominical. Precisamos descansar. Saúde espiritual, saúde emocional. Nós necessitamos renovar as nossas forças. A Tami está aqui e ela vai cuidar do Café com Deus Pai Kids. E como que ela vai cuidar 1 ano dessas crianças se ela não estiver descansada? Como que eu cuidarei do Café com Deus Pai Teen se eu não estiver descansado? Como que eu vou poder estar à frente do povo de Deus se eu não descansar? Que 2024, e se você não sabe ainda, fique sabendo, 2024 nós vamos falar sobre família. E não tem outro jeito, para falar de família, tem que estar descansados no Senhor. Eu quero concluir lendo a conclusão desse trimestre. Pressão, estresse, preocupações podem desencadear adiantamentos naturais. A ideia de que o cristão são imunes a problemas de saúde emocionais é equivocada e pode levar à estagnação e ao isolamento. A Bíblia fornece apoio espiritual, mas muitas vezes também precisa de ajuda médica. Lembrando que Lucas era médico, o doutor Lucas. Cuide de sua saúde, cuide da sua família, cuide de você, para que você possa cuidar do povo de Deus. Essa foi uma aula mais para trazer uma reflexão sobre o descanso em Deus. Repito o Salmo de número 23. Muitos descansam no Senhor em falar, poucos querem descansar nele. Fiquem com essa natureza e aprenda a descansar no Senhor. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano e eu espero você em 2024 descansados para a gente poder caminhar um ano todo na presença dele. Que Deus abençoe vocês. Um excelente ano novo e Deus te abençoe hoje e sempre. Fica aí com essa paisagem para a honra e glória do Senhor.